Boa noite, a paz do Senhor, que o Espírito Santo de Deus abençoe esse nosso momento, esse nosso encontro. Estamos começando mais uma terça do propósito, aonde a cada terça-feira, a cada encontro, nós recebemos do Senhor Jesus força, impulsionamento, incentivo, para que não venhamos esmorecer, não venhamos desistir daquilo que nós temos tanto clamado, daquilo que nós temos orado ao Senhor, aquilo que nós temos pedido ao Senhor, né, nas nossas súplicas, na nossa vida, né? E eu quero te impulsionar nesse momento a compartilhar o link, vai no aviãozinho, no direct do Instagram, dispara aí esse nosso encontro da Terça do Propósito, coloca no grupo de WhatsApp. Vou pedir, eu vi que a Dani tá aqui online, eu vou pedir para, se possível, Dani, copiar o link e colocar lá no grupo das mulheres para sinalizar para elas que o nosso encontro já começou. Pai, também coloca lá, por favor, nos casais, nos homens, toca a trombeta aí, informa que o nosso encontro já iniciou. Vou te convidar nesse momento, obrigada, Dani, a fechar os seus olhos, aonde você estiver, inclinar a sua cabeça, se apresentar diante do Rei dos Reis, que já está aqui neste lugar, já está onde você está, independente desse encontro ser online, o Senhor Jesus, Ele está conosco. A paz, Silvana, beijo para tia Vera também. Espírito Santo de Deus, nós somos gratos a Ti, Senhor, por esse momento em que nós estamos reunidos como igreja do Senhor para Te cultuar, para receber, ó Pai, a porção que o Senhor preparou para as nossas vidas nesta noite. Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa ministrar na nossa vida, nos nossos corações, como sempre, nos dando força, direcionamento, instrução, Senhor Jesus, para caminhar e para prosseguir, ó Pai. Abençoa cada vida que irá entrar, abençoa aqueles que já estão, Senhor. Vai, Senhor Jesus, tocando na mente, nos corações neste momento, para que a Tua palavra possa entrar nas nossas vidas e permanecer como a boa semente, Senhor Jesus, aonde frutificará e nos abençoará, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, eu te convido nesse momento a abrir a sua Bíblia em Salmos 73, já deixa abertinho lá, mas enquanto a gente aguarda o pessoal chegar, eu gostaria de dar alguns avisos. Na quinta-feira nós teremos a cirurgia da Ana Luísa. Orem por ela, estaremos todas unidas em oração. Fiquem atentos ao grupo de WhatsApp, ao grupo do Informe. Lá nós estaremos sinalizando se haverá imersão ou não. Mas domingo, presencialmente, a Paz Chamira, a Paz Robson, mas domingo presencialmente estaremos na Rua Godofredo Viana, número 500, lá na nossa casa. Você que está nos assistindo e não faz parte ainda da nossa casa, você é nosso convidado para nos visitar. Às 16 horas nós teremos Escola Bíblica Dominical e às 17 horas, a partir das 17 horas, culto de celebração e adoração. Esse domingo agora teremos Santa Ceia. Se você está em busca de uma igreja, de uma casa, de uma família para membrar, visita-nos. Você será nosso convidado e você que é da casa, você está intimado a sentar à mesa do Pai e trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Vamos lá? Salmos 73. Vamos ler apenas o versículo 26. Salmos 73. A paz, tia Wanda. Manda um abraço para a Gabi, para o seu Jorge. Vamos ler apenas o versículo 26, que vai dizer assim: ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Hoje
nós recebemos no grupo das mulheres lá da nossa casa uma mensagem de pedido de oração, e quando fui orar por aquela mensagem, o Espírito Santo de Deus ele me direcionou para esse texto bíblico. E esse texto, ele não ministrou somente na vida da pessoa que pediu a oração, mas também ministrou o meu espírito. Eu sei que muitas vezes nós enfrentamos desafios, nós enfrentamos dificuldades, nós enfrentamos tribulações, passamos por momentos que aparentemente não são agradáveis à nossa vista, à nossa vida, e que a gente pensa e pede ao Senhor que passe logo, que tudo se resolva, e isso vai, nos enfraquecendo, isso aparentemente vai nos desgastando, vai nos fazendo com que a nossa carne, o nosso coração vá desfalecendo. E porque nós somos seres humanos, somos formados de corpo, alma e espírito, e nós somos falhos, somos fracos, nós temos fraquezas, nós somos frágeis, estamos vulneráveis a situações que aparecem na nossa vida, que no início parece que nós temos força para prosseguir e para aguentar, mas no passar do tempo nós vamos ver que a nossa força ela vai diminuindo, e a gente realmente se sente com a nossa carne, com o nosso coração desfalecendo. E se você está passando por isso, é para você que o Espírito Santo de Deus quer nessa noite trazer para ti um renovo, uma restauração. Ele quer trazer à memória uma esperança que te traga a lembrança de que a fortaleza da sua vida, do seu coração, é o Senhor Jesus. Ele sim é a sua herança para sempre, E aqui nesse texto bíblico, se depois você for ler ele por completo, no Salmo 73, você vai entender que foi um salmo escrito por Asaf, e ele estava passando por um momento de conflito interno, onde ele não entendia porque ímpios prosperavam e os servos do Senhor passavam por momentos difíceis. Mas a gente não está aqui hoje para focar no que outras pessoas estão vivendo, mas estamos aqui para falar hoje sobre o que Deus tem para nós como filhos de Deus. O texto, ele vai terminar falando que a nossa herança é para sempre. Por quê? Porque aqui Deus vai lembrar que o que é vivido por aqueles que não servem a Deus é tudo temporário, porque eles estão presos nas coisas deste mundo, eles estão acumulando tesouros terrenos, eles estão preocupados com a parte material. Mas nós, como homens e mulheres espirituais, temos essa convicção e essa certeza de que nós não estamos aqui para acumular tesouros. Nós estamos aqui de passagem, e que o nosso alvo, o nosso foco é a nossa origem, que é a eternidade. E é por isso que o salmista vai falar que a nossa herança é para sempre, porque Deus, Ele está guardando e reservando um espaço para mim e para você na eternidade. E isso é eterno. Isso sim é uma herança eterna. A paz, Pati, a paz, Cadu. Então, nós podemos ver que o salmista aqui, Asaf, ele se sentia cansado, ele se sentia fraco, ele se sentia desmotivado e desanimado espiritualmente. Talvez seja dessa forma que você esteja se encontrando nesse momento. Às vezes algumas coisas que você está vivendo estejam um pouco confuso, você não está conseguindo entender, e isso está trazendo fraqueza na sua fé. Mas eu quero te dizer, irmão, nessa noite, tem coisas de Deus que a gente não precisa entender. Nós precisamos apenas obedecer e cumprir tudo aquilo que Ele tem nos instruído e tem nos direcionado, porque o Deus de paz,
ele vai esmagar Satanás sobre os seus pés. E isso vai nos trazer o que? Vitória. Isso vai nos trazer conquista. O nosso Deus é um Deus que olha para nós e escreve uma linda história, porque Ele é o nosso Pai. E nós somos seus filhos. E como filhos, Ele quer um bom futuro, um futuro de nos fazer prosperar, um futuro bom para as nossas vidas. Além disso, nós servimos a um Deus que é infinitamente capaz de fazer além do que nós temos pedido, além do que nós temos ousado pensar, porque Ele é poderoso. Ele é poderoso, Ele detém as chaves dos céus e da terra, debaixo da terra. Ele é dono de todas as coisas e o poder dele é tão tremendo que o nosso pastor já falou isso inúmeras vezes. Ele, para fazer algo nas nossas vidas, ele não depende de ninguém e ele não precisa de nenhuma matéria-prima para executar. Basta uma palavra dele para que tudo se transforme nas nossas vidas e tudo aconteça conforme o querer e a vontade dele. Mas uma coisa importante, nós precisamos entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para as nossas vidas, para que o nosso pensamento e o nosso coração, ele esteja alinhado com Cristo Jesus, porque quando isso acontece, o nosso cansaço, o nosso desânimo espiritual se dissipa. Porque aí a gente está isso significa que fomos alinhados, significa que nós estamos na presença do Senhor Jesus. Nós estamos no centro da vontade, daquilo que Ele tem planejado e projetado para mim e para você. Então, queridos, se você for ler os próximos versículos, você vai entender do Salmo 73, e o salmista vai deixar isso claro, de que quando ele buscou a Deus e entrou na sua presença, a visão dele mudou por completo, porque ele conseguiu contemplar a grandeza do poder de Deus. Ele conseguiu, na presença do Senhor, contemplar e entender tudo isso que nós acabamos de falar com relação ao poder e à vontade de Deus sobre as nossas vidas. E muitas vezes a gente se enfraquece, a gente desanima, porque nós não buscamos a vontade de Deus para as nossas vidas. Pelo contrário, nós sempre queremos o quê? Lutar com as nossas forças, nós queremos sempre achar que nós temos razão, achamos que o caminho que nós tomamos é o correto. Vocês lembram a palavra de domingo? A palavra de domingo, o pastor falou sobre, e na quinta-feira também, na imersão, ele falou sobre tomadas de decisão. E muitas vezes tomamos decisão sem consultar ao nosso Deus, sem trazer Deus para a equação, sem envolver Deus nas nossas vidas. E aí a gente caminha, segue em frente achando que está tudo lindo, que está tudo bonito, e chega uma hora a gente começa a se sentir cansado, fraco e desanimado. Por quê? Porque nós estamos lutando com as nossas forças, nós estamos lutando com as nossas armas. E nós precisamos hoje entender que nós precisamos substituir a nossa força pela nossa fraqueza, porque a palavra de Deus vai dizer que é na nossa fraqueza que o Senhor se aperfeiçoa e nos faz fortes. Porque quando nós reconhecemos a nossa fraqueza, nós estamos entendendo que nós somos limitados, que sem Deus nós não podemos, que sem Deus nós não conseguimos, nós não conseguiremos. E quando o salmista vai dizer, ainda que a minha carne e o meu coração desfaleça, ele reconhece que como nós temos essa fraqueza de coração e fraqueza de carne, nós temos essa fraqueza física, emocional e espiritual. A carne é que representa o nosso corpo físico. E o coração, quando o salmista fala sobre o coração, ele está falando sobre o nosso emocional, sobre o nosso espiritual, nossa parte espiritual. E o nosso corpo, ele é limitado. Nós temos um exemplo disso, a paz, Vani, nós temos um exemplo disso, bíblico, em Elias, em 1 Romanos capítulo 13, ele vai dizer que depois de grandes feitos, ele ficou exausto e desejou morrer, mas Deus restaurou a sua força. Quantas vezes estamos fisicamente cansados e achamos, assim como Elias, que nós não vamos conseguir avançar? Inúmeras vezes, várias vezes. Por quê? Porque nós temos a nossa fraqueza humana, mas nós não podemos deixar que a nossa carne, ela prevaleça e conduza o nosso caminhar. Nós precisamos lutar contra a nossa carne para que o nosso espírito se fortaleça onde? No Senhor.
Porque quando o nosso espírito está forte, o Senhor começa a transformar o nosso interior. E o que a gente reflete no externo é reflexo do que está no nosso interior. Então, como é que está o seu coração hoje? O seu coração está como do salmista? Está em conflito? Está fraco? Está cansado? Está desfalecendo? Então significa que chegou o momento de nós clamarmos ao Senhor e reconhecer que sem Ele nós não vamos conseguir. Sem Ele, o desânimo, o medo, a tristeza e as dúvidas eram decorrentes de não estarmos no centro da vontade de Deus, né? E é normal, gente, é normal para nós. Quando Jesus foi para o Getsemane e falou: Senhor, passa de mim esse cálice, ele estava angustiado com o momento que ele iria enfrentar, mas ele foi ali fortalecido pelo Pai. Nós precisamos nos retirar para o nosso secreto, nós precisamos nos recolher para a presença do Altíssimo em todos os momentos em que nós estivermos com medo, com tristeza, com dúvida, com desânimo. Nós não podemos permitir que isso domine as nossas vidas, porque quando nós maximizamos esses sentimentos, nós vamos permitir que ele governe a nossa vida. E quando esses sentimentos governam a nossa vida, nós tomaremos o quê? Decisões baseadas nisso. E aí nós não faremos escolhas boas, nós não escolheremos caminhos certos, nós não teremos pensamentos corretos. Nós precisamos nos fortalecer no Senhor, porque o salmista vai dizer: Deus é a fortaleza do meu coração. E o que isso significa? Isso significa que Ele é o nosso lugar de refúgio, é nosso lugar de proteção contra o nosso inimigo. Isso significa que nós estamos guardados debaixo da sombra do Altíssimo. Quando tudo falha, querido, existe um Deus poderoso que nos sustenta. Quando todos viram as costas para nós, Ele é o nosso apoio, Ele é a nossa fonte de proteção, Ele é nosso apoio de incentivo. Ele é tudo que nós precisamos. Cristo nos é suficiente para vencermos qualquer batalha. Quando você pensar assim: agora só me restou Deus, aí sim, você está reconhecendo que você chegou em um momento de que você não tem mais forças. E aí você dá lugar para Cristo lutar por você. E aí a sua força, o seu ânimo, o seu sustento é renovado no Senhor. Não queira, você não precisa lutar sozinho. Você não precisa passar por momentos difíceis sozinhos. Não esqueça que você tem um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Você tem um Pai que deu o que tinha de melhor, que era o seu único filho, por mim e por você, para que nós tivéssemos uma segunda chance, para que nós fôssemos livres do pecado e nós pudéssemos viver em liberdades, não como escravo, não como dependentes, mas em liberdade nele. Porque Ele é o nosso sustento. Ele não apenas nos protege, mas Ele nos dá a força interior que nós precisamos, queridos. A verdadeira força e transformação, como a gente falou, Ele vai começar o que feijão para Patrícia, quando os nossos pensamentos forem transformados no Senhor Jesus. Quando nós temos os nossos pensamentos transformados no Senhor Jesus, as nossas emoções, consequentemente, elas são fortalecidas, elas são corrigidas, elas são guardadas. E o nosso espírito é fortalecido. Por quê? Porque nós estamos nos conectando nos ensinamentos em Jesus, de Deus, do nosso Pai.
E quando nós focamos na palavra de Deus, quando nós focamos no nosso secreto, quando nós focamos em oração, nós encontramos a coragem que precisamos para o quê? Enfrentar os desafios. Essa força interior que nós precisamos para prosseguir, nós só vamos encontrar naquele que é a nossa fonte eterna da salvação. Aquele que nos resgata do abismo, aquele que nos resgata do dia mal, aquele que nos resgata de quando nós não encontramos a solução para os nossos problemas. A força que Jesus nos oferece não é apenas sobre superar obstáculos externos, mas também de mudança interna e de crescimento que ocorrerá dentro de nós, e é isso que nos manterá com os nossos olhos, o quê? O que o salmista diz? Os que olham para o Senhor estão radiantes, permanecem alegres, permanecem em júbilo, porque o salmista entendeu que os olhos dele não precisam estar e não pode estar fixado no problema, não pode estar fixado no dia mal, não pode estar fixado nas circunstâncias. Ele entendeu que os nossos olhos precisam estar fixos em Cristo Jesus, porque elevo os meus olhos para o monte, é de onde virá o meu socorro vem do Senhor Jesus, que fez o quê? O céu e a terra. Nós não servimos a um Deus que está preso no madeiro, nós não servimos a um Deus que não intercede por nós, que não olha por nós, que não guerreia por nós. Nós servimos a um Deus vivo, nós servimos a um Deus poderoso, e que nós precisamos manter os nossos olhos voltados para Ele, certo de que a vitória já é garantida pelo sangue do Cordeiro que foi derramado na cruz do Calvário, por amor a mim e por amor a você. Nós precisamos aprender a depender de Cristo. Nós precisamos aprender a não estarmos vulneráveis à dificuldade, mas nós precisamos aprender a estar vulneráveis ao Espírito Santo de Deus, vulneráveis ao que é a presença dele. Porque quando nós estamos vulneráveis, nós permitimos ser tocados na presença de Deus. Nós permitimos que o Senhor haja por nós. E aí a confiança, ela é restaurada, ela é restabelecida. E aí Ele age através de nós e em nós. Ele age nas circunstâncias da maneira mais poderosa que nós podemos imaginar. Mas, queridos, tudo isso que eu estou te falando não significa que Deus vai agir agora. Deus é um Deus de já. Deus é um Deus que haja luz e houve luz. É um Deus do de repente. É um Deus que pode todas as coisas a qualquer momento. Mas nós precisamos entender que o tempo é do Senhor. Que na hora certa, que no momento certo, as coisas vão acontecer. E que o nosso trabalho é descansar exclusivamente no Senhor Jesus. Mas, queridos, descansar não é deixar de agir. Descansar não é deixar de se posicionar. Você precisa descansar no Senhor Jesus, mantendo a sua posição como filho de Deus. Você precisa esperar no Senhor com a sua fé fortalecida e atuante. O que significa uma fé atuante? É uma fé que não é passiva, uma fé que vai lá e ora, é uma fé que vai lá e busca o Senhor, é uma fé que não desanima, é uma fé que está sempre em ação, esperando, orando, clamando, jejuando, lendo a palavra, em comunhão com os irmãos, com a igreja, não deixando ser abatido, não deixando ser desanimado, estando nas reuniões da igreja, estando no culto, cultuando racionalmente ao Senhor Jesus, tendo o entendimento que orando, mesmo sem ter vontade, indo para a igreja, mesmo sem ter vontade, porque a vontade é carnal. E nós somos espirituais e nós precisamos, o quê? Lutar contra a nossa carne. Quando você fala assim, eu não quero ir para a igreja, isso não é o teu espírito, isso é a tua carne. Eu não tô a fim de orar. Isso não é o teu espírito, é a tua carne. Eu não tô a fim de ler a Bíblia, eu não consigo me concentrar. Isso não é o teu espírito, é a tua carne.
Você precisa lutar contra a vontade da carne. Ela precisa ser mortificada. Quanto mais a sua carne for mortificada, mais o seu cálice será cheio do Senhor Jesus, mais você vai transbordar da presença de Deus, e aí sim você vai entrar e vai encontrar vontade de orar, vai ter vontade de estar na presença de Deus, vai ter a vontade de estar na comunhão dos santos, que é importante. Então, queridos, não abra mão da herança que é Cristo Jesus na sua vida. Não desista jamais desse Deus que é tudo para nós. Sem Ele, nada somos e nada podemos fazer. Talvez você esteja pensando, caramba, já está difícil. Isso é porque você está com Ele. Imagina se você abdicar dele. Imagina se você abrir mão do Senhor. O seu problema vai triplicar, queridos. Não existe melhor lugar para estar do que com Cristo, do que a presença de Deus. Então vamos lutar para permanecer no Senhor. Vamos lutar por essa herança eterna que é Cristo Jesus. Não abra mão daquilo que Ele projetou para a sua vida. Não abra mão dos projetos, dos planos que Ele escreveu para a sua vida, porque nada que Ele faz para você é uma tentativa. Tudo que Ele está fazendo pela sua vida já é certo, já é garantia de sucesso, porque Deus não erra, Deus não falha, Deus é assertivo, Deus é intencional. Ele não entra numa batalha para perder, Ele já entra vitorioso, e quando nós estamos junto com Ele, é garantia de vitória, é garantia de conquista, é garantia de tudo aquilo que Ele nos prometeu através da sua palavra. Porque você é aquilo que a palavra de Deus diz que você é. Você é filho de Deus, é co-herdeiro com Cristo. Você é filho do Senhor Jesus e tem como herança eterna Cristo Jesus. Não abra mão disso. Não abra mão disso por momentos de dificuldades, que é passageiro, que é transitório. Esteja sempre com seus olhos voltados para a eternidade. Nessa noite, Jesus está te convidando, assim como Ele em Mateus 11:28 falou: vinde a mim todos os que estão cansados. Esse é o convite de Deus para as nossas vidas nessa noite. Ele quer nos renovar, Ele quer nos trazer força. Se entregue ao Senhor, que o seu cansaço físico e emocional será tratado e cuidado pelo Altíssimo. E assim como Asaf, nós podemos ter dúvidas, podemos ter conflitos, estamos passíveis a isso. Mas Deus, a nossa herança, nos fortalece. Se volte para a presença de Deus, se volte para Ele, que todas as coisas, queridos, eu garanto, porque a palavra nos garante, que tudo será sanado, tudo será resolvido no momento certo e na hora certa, porque a nossa verdadeira segurança não está nas coisas deste mundo. O homem, ele pode te oferecer uma solução para o seu problema, mas tenha certeza de que é transitória essa solução. Mas tudo que Deus te oferece de solução é eterno, porque Ele não volta atrás. Ele não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, querido, a alegria do Senhor é a nossa força. Se alegre no Senhor, se alegre no Deus da sua salvação. Se alegre, se firme na presença do Altíssimo, porque todas as coisas elas vão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Eu vou melhorar. Todas as coisas vão cooperar para quem está na presença de Deus, para quem teme ao Senhor Jesus, para quem busca incansavelmente ao Senhor Jesus. Todos sabem, vocês sabem que a nossa filha agora passará por um segundo procedimento médico. E quando a Ana Luísa estava lá na UTI neonatal, quando ela nasceu, nós convivemos com vários pais de recém-nascidos, passando por momentos difíceis, passando por momentos que talvez eles não estavam vendo solução e com tanta dor, porque poderiam sair daquela maternidade sem seus filhos nos braços. E no início, o problema da Ana Luísa foi
uma novidade para nós fomos pegos de surpresa. E nos dias iniciais, nas semanas iniciais, era tudo muito sem esclarecimento, nem os mesmos médicos sabiam qual procedimento fazer, se eles deveriam agir naquele momento ou deixar para depois. Então, imagina, né, para nós pais, não termos essa segurança se o próprio médico ele não sabia o que fazer. Tanto que a Ana Luísa, ela não operou logo no início da internação. Ela foi operar logo próximo, né, da alta que ela recebeu, porque eles ficaram esperando um médico voltar de férias para tomar uma decisão do que iria fazer com relação ao quadro dela. E em todo o tempo nós convivíamos com pais, dando força, em oração, tinha uma sala de paz e a gente ouvia as histórias deles e sempre dava uma palavra de fortalecimento, sempre dava uma palavra ali, mesmo estando no mesmo barco que eles. Por quê? Porque a gente sabia e a gente entendia que quem estava trabalhando por nós era Cristo Jesus e que ele sempre teria uma solução para o problema. E que a vontade dele sempre seria boa, perfeita e agradável. E a gente queria compartilhar com eles isso. Você tem esse Deus. Deus, ele sempre vai permitir que você viva momentos de dificuldades, que depois ele vai trazer a solução para o seu problema, vai trazer a cura necessária para a tua vida, porque ele quer te usar nas áreas que ele te curou, nas áreas que ele te moldou, nas áreas que ele te fortaleceu. Então não veja a dificuldade que você está vivendo hoje, não veja como um problema, mas veja como algo que o Senhor está investindo em você para que você seja um instrumento de valor nas mãos dele. Então, o que nós mais ouvíamos, né, naquela UTI, e o que eu ouvi há pouco tempo também, é que de nós, quando olhavam para nós, apesar daquele momento difícil que nós estávamos vivendo e passando com a nossa bebê e que ainda estamos passando, nós transmitíamos pelo nosso semblante, pela nossa postura, pela nossa forma de falar, pela nossa forma de agir, paz. Então, o que nós experimentamos e o que nós temos experimentado na nossa vida, mediante a nossa vida pessoal, eu desejo para a sua vida. Que a paz que excede todo o entendimento, que é Cristo Jesus, seja restabelecida em ti. Que a paz que excede todo o entendimento governe a sua vida. Que a paz que excede todo o entendimento esteja sendo renovado nesta noite. E que você transborde dessa paz. Que você demonstre essa paz, porque essa paz vai te trazer a força que você precisa. Essa paz vai te trazer o incentivo para prosseguir que você precisa. O mundo não pode te oferecer essa paz, mas Jesus, o Deus Pai, o Espírito Santo de Deus, pode te oferecer a paz que você precisa hoje. Essa paz, ela não te garante ficar isento dos problemas. Essa paz não te garante ficar isento do dia mau. Porque ele vai chegar para todo mundo. Porque cada um precisa ter a sua experiência com Deus. É o dia mau que transforma as nossas vidas e nos traz a maturidade e o crescimento necessário que Deus quer para nós, para que cheguemos à estatura do homem perfeito. Ninguém é forjado dentro de um palácio. Ninguém é forjado dentro de um dia bom. Ninguém é forjado tendo tudo em mãos. Um bom soldado é forjado em campo. É forjado em guerra, é forjado no deserto. Então, se você está em guerra, se você está no deserto, erga suas mãos e agradeça ao Senhor. Porque essa semana, o pastor e eu ouvimos algo de um homem de Deus e que eu quero compartilhar contigo. Não lamente por estar no deserto. Lamente de estar no Egito. Porque se você hoje está no deserto, significa que Deus já te arrancou do Egito. Se você está no deserto, significa que você não é mais escravo
que você recebeu a liberdade que você precisa. Foi no deserto que o povo experimentou do maná, que os seus pais não tinham nem noção de que existiam. Foi no deserto que o povo experimentou de roupas crescendo no corpo de acordo com o seu crescimento físico. Foi no deserto que o povo viu a direção de Deus através da coluna de fogo e a proteção através da nuvem de glória. Foi no deserto que Deus fez jorrar água de pedra. Foi no deserto que o povo viu e pôde viver maravilhas. Então, se você, queridos, está no deserto, celebra a tua liberdade. Celebra a tua vitória, celebra a tua conquista de chegar, porque vai chegar o momento de você alcançar a terra prometida, que é a bênção. Chegará o momento em que você vai ser aprovado e você vai ser retirado do deserto. Celebra, porque Deus está contigo em todo o tempo. Então, queridos, não vamos desanimar, não abaixe a sua cabeça, porque é isso que o inimigo quer. É isso que o inferno quer paralisar a igreja do Senhor. E nós não vamos paralisar. Nós vamos romper em fé. Porque cada vez que a tua fé for provada, ela vai crescer. Ela vai multiplicar. E você vai conseguir contemplar aquilo que o Senhor projetou para a sua vida. Amém? Toma posse dessa palavra para a sua vida. Toma posse, porque ela é canal de você alcançar e conquistar a sua vitória, porque ela já é garantida pelo sangue do Cordeiro. Mesmo que a sua vitória não chegue hoje ou amanhã, não desista. Permaneça firme e constante na presença do Senhor. Amém? Que o Espírito Santo de Deus possa abençoar a sua vida. Mas antes de encerrarmos a nossa live, eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar pela bolsa apostólica da igreja. Eu quero orar pelas suas finanças. Você pode ser um agente abençoador do reino de Deus. Você pode ofertar, você pode semear o valor que o Espírito Santo de Deus colocar no seu coração. Na nossa casa, o nosso CNPJ, o pastor daqui a pouco vai colocar aí nos comentários, e você sinta-se à vontade de abençoar o reino de Deus, porque cada porta de agência do reino de Deus aberta é uma casa de oração, é um hospital para tratamento espiritual daqueles que não conhecem o amor de Deus. Então não deixe de abençoar aonde você é também abençoado. Vamos orar, queridos? Espírito Santo de Deus, nós proclamamos, Senhor Jesus, a nossa dependência em Ti. Nós somos frágeis, Senhor, mas a Tua palavra diz que é na nossa fraqueza que o Senhor se aperfeiçoa. Então nós te pedimos neste momento, Senhor, que a nossa fraqueza, Senhor Jesus, o nosso desânimo, a nossa tristeza, a nossa vontade de chutar o balde, a nossa vontade de largar tudo e recomeçar, não seja empecilho para que o Senhor possa, Senhor Jesus, alcançar as nossas vidas, alcançar o nosso coração. Espírito Santo de Deus, nós declaramos neste momento que sem Ti nada somos e sem Ti, Senhor, nada podemos fazer. Sem Ti nós não conseguiremos prosseguir, ó Pai. Então, assim como o salmista declarou, ó Pai, que mesmo que o nosso coração desfaleça, mesmo que a nossa carne desfaleça, o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é a nossa herança para sempre, e nós não abriremos da mão da nossa herança, que é o Senhor Jesus, ó Pai. Então, nós te pedimos socorro, Senhor, que o Senhor possa renovar nos nossos corações a paz que excede todo o entendimento. Que nós possamos descansar e confiar em Ti, Senhor. Que nós não venhamos olhar para as circunstâncias, mas que nós venhamos caminhar por visão. Porque quando caminhamos por visão, nós entendemos que o que nós estamos vivendo, a nossa condição, Senhor Jesus, não determina quem nós somos.
Mas a nossa identidade em Cristo Jesus, a nossa posição, essa sim, determina o nosso destino. E como filhos de Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor nos tornou livre, o Senhor nos tirou, Senhor Jesus, do Egito, e o Senhor está preparando algo grandioso para as nossas vidas. Mas que enquanto nós estivermos passando pelo deserto, nós não venhamos esmurecer. Que nós não façamos como o povo fez, que a nossa boca seja, Senhor Jesus, porta-voz de glorificação do teu nome e não de murmuração. Que nós possamos enxergar como o Senhor está agindo nas nossas vidas. Que nós possamos enxergar os milagres, sejam eles pequenos ou grandes. Que nós possamos enxergar na nossa vida a sua misericórdia todos os dias sendo renovados, ó Pai. E Espírito Santo de Deus, que hoje quando deitarmos, ó Pai, possamos declarar: o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã. E a tua palavra diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Então que amanhã de manhã, Senhor, possamos acordar renovados e fortalecidos pelo teu Espírito, confiantes de que a vitória já é certa, confiantes de que o Senhor tem um bom futuro, um futuro não de nos causar dano, mas de nos fazer prosperar, ó Pai. Muito obrigada pelo teu amor e pela tua misericórdia. Abençoa neste momento as finanças da sua igreja, Senhor. Tu és Jeová Jirê, aquele que provê a força, o ânimo, o fortalecimento, a transformação. É o mesmo Deus que envia a provisão financeira para o teu povo, Senhor. Levanta ajudadores, ó Pai, e não deixa faltar o pão de cada dia para os teus filhos, ó Deus. Espírito Santo, o maná seja derramado sobre a tua igreja. Que o maná, Senhor Jesus, a provisão, a água, Senhor Jesus, a vestimenta seja provida pelo Senhor Jesus, ó Pai. Abre portas aonde não há portas, Senhor. Fecha a boca do devorador em nome de Jesus. Conceda, Senhor Jesus, para as agências, para o ministério, Senhor, para os teus filhos, Senhor Jesus, uma bênção administrativa, ó Pai, para que as finanças possam frutificar, possam multiplicar, possam render de forma que eles consigam honrar com o compromisso, Senhor. Depois de abençoar e de honrar o compromisso contigo na entrega dos dízimos e ofertas, ó Pai. Então abençoa a noite dos teus filhos, traz o renovo que eles precisam, ó Pai. Em nome de Jesus, sejamos fortalecidos e receba a força do Senhor. Amém, queridos? Que nessa noite o Espírito Santo de Deus complete o renovo que você precisa, o fortalecimento que você precisa, a ajuda que você precisa. Que Ele traga mais clareza de entendimento para a sua vida. E não esqueça, quinta-feira, fique ligados nos grupos e nas redes sociais da Nova Jerusalém Taquara, onde estaremos confirmando se haverá imersão online e certos de que o nosso encontro domingo será às 16 horas na Escola Bíblica Dominical e posteriormente o culto de celebração de Santa Ceia do Senhor Jesus. Você é nosso convidado especial, não perca essa. Como família, nós estaremos juntos, sentando à mesa do Senhor. Que Jesus possa te abençoar nesta noite, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, permaneçam sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, hoje e sempre, porque Ele é a nossa herança. Amém? Fiquem com Jesus. Um beijo grande meu e do pastor, que o Senhor possa abençoar as suas vidas. Somos família, somos igrejas, não esqueça disso e fiquem com Jesus. Amém?